Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast, The Revolution Podcast. Já vai aí, ó, sentando o seu like, comentário, compartilhando, convida todo mundo. Vem você mais 1000, filha e filho. O tema de hoje é aquele tema que a gente fala assim, não pode faltar em lugar nenhum pode faltar esse tema. Que tema é esse, Elias? Nós vamos falar sobre batismo no Espírito Santo e língua estranha. Solta a vinheta aí, produtor! Então vamos lá. Luiz. Oi. Bom dia. Comigo. Bom dia. Para nós que é bom dia. Fala comigo. Vamos lá. Sobre o batismo no Espírito ou batismo do Espírito. Sim. E sobre línguas estranhas. Vamos começar. Fale um pouco sobre esse ambiente de mistérios e revolta em discussões entre arminianos e calvinistas. Fale para nós um pouco sobre isso. Vamos lá, sejam bem-vindos todo mundo. Lembrando que esse tema aqui foi enviado por um fã nosso, hein? Fã não, seguidor, brincadeira. Mas é pro seu Alisson, que mandou pra gente Alisson. aí. É meu primo, viu, gente? Mas vamos Puxa lá. Saco, então. Mas vamos lá. Alisson. Tamo junto. Gente, é um tema meio polêmico, né, cara? E polêmica é Bem bom polêmico. porque pega fogo. Sim. Mas assim, muitas das vezes a gente fica meio perdido nesse tema, porque tem gente que acha que nunca nem foi batizado com o Espírito Santo. E muitas vezes ela já está batizada com o Espírito Santo e acha que não está. Muitas vezes ela acha que para falar línguas estranhas é aquilo, nossa, ela tem que sentir uma coisa muito, um fogo ardente, tem que pular, rodopiar. Não tô falando que você não deva fazer isso. E não tô falando que tá errado quem faça não, porque eu também pulo e rodopio. Então, Você assim, pula e rodopia? eu pulo e rodopio. Meu Deus. Mas, Meu Deus. sou pentecostal também, meu querido. Raiz pentecostal. Mas é que, então, gente, é muito interessante isso, porque a gente tem que saber, a gente tem que ter maturidade, a gente tem que entender da Bíblia para poder ter realidade, clareza disso, sabe? Sim. Não é acreditando qualquer um fala ou correr atrás de revelação, porque aquele cara é do manto, aquele cara é de Deus, só porque ele fala línguas estranhas. Mas muitas das vezes até a Bíblia fala que o diabo também fala. Então, temos que tomar cuidado com isso. Sim, mas por que nós precisamos do Espírito Santo, Luiz? Primeiro, gente, o Espírito Santo é quem nos capacita, é ele que nos reveste, é ele que nos dá sabedoria e entendimento. Sim. Muitas das vezes até mesmo para isso aqui, ó, ler a palavra de Deus. Okay. A primeira coisa eu acho que muitas vezes a gente tem que fazer é orar e pedir ao Espírito Santo revelação, sabe? Sim. Porque muitas vezes a gente quer entender com o nosso pensamento humano e lógico uma coisa que a gente deveria ter revelação. E ele que nos capacita para ter essa revelação. Sim. Então, olha, nós temos um padrão. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Está dentro de nós os atributos de Deus, toda a sua bênção está dentro de nós. Sim. Em Gênesis, na criação, capítulo 1, 2, 3, 4. Sim. A gente vê um processo. Deus criando o homem e em sua narina, pondo fôlego de vida e soprando o Espírito. Sim. A participação do Espírito Santo, na sua opinião, faz parte dessa construtividade, ou dessa construção do ser humano logo no início? Sempre. Porque quando a Bíblia fala assim que nós somos aí mais semelhantes de Deus, então Deus fez a gente idêntico a Ele. Sim. E se você pega Gênesis do início, você vê que o Espírito Santo ele andava sobre as águas, sobre a face das águas. A própria Bíblia fala lá no início pra gente em Gênesis. Sim. Então, quando fala isso, não existia só Deus. Certo. Não, ele não existia só um Deus. Ele estava ali em trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Que era Jesus, Espírito Santo e Deus. Então, assim, a gente, quando a Bíblia também fala que ele soprou em nós o Espírito,
Sim. O fôlego de vida é o espírito quando ele sopra ali na gente, quando ele cria Adão, no primeiro homem, né, a primeira pessoa a ser criada. Então Deus no início, a gente já precisa, a gente necessita do espírito. Positivo. E como é que nós perdemos esse Espírito Santo? Por quê? Quando a Bíblia novamente fala com a gente sobre Adão, o que Deus fala com Adão quando ele põe Adão lá no jardim? O que ele fala para Adão? Isso, quando ele põe Adão no jardim. Ele fala para cuidar, capítulo 2. Sim. Ele termina ali, no início do capítulo 2, ele termina a criação. Sim. E ele fala com ele para dominar, cuidar da terra. Mas ele deixa um mandamento. Mandamento não, né? Mas ele deixa uma instrução para Adão. Qual que foi a instrução que ele deixa para Adão ali? Ó, depois que ele diz para Adão, vamos ver, você sabe qual versículo que está certinho? Não sei, mas eu vou falar para você de cabeça agora. Sim. E fala com Adão: Adão, todas as frutas aqui do jardim é liberado para você comer. Sim. Só uma que eu te falo para você, não coma. Sim. Porque se você comer, dela morrerás. Então, Sim. quando ele fala morrerás, ele não está falando literalmente uma morte física. Ele está falando ali uma morte espiritual. E o que seria essa morte espiritual que Deus está falando ali? Ele está falando assim: olha, Adão, não coma, porque a partir do momento que você comer, você vai estar separando você de mim. Eu vou estar literalmente separando de você. Quando Deus desce no jardim, a primeira frase de Deus, quando ele fala assim com Adão, o quê? Adão, cadê você? Sim. Ele tá falando assim, vou dar literalmente aqui, ó, pegando em mim. Ele tá falando assim: Adão, cadê você que eu não estou te sentindo mais? O que tinha acontecido naquele momento ali? Adão tinha separado de Deus. Sim. Então ele tinha morrido espiritualmente, não uma morte fisicamente, mas uma morte espiritual. Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade de quando acontece isso, pra gente entender o que acontece no mundo hoje, e literalmente no mundo hoje. As pessoas que estão mortas, estão separadas de Deus, as pessoas que não entendem Deus, Sim. é porque elas não têm um espírito dentro dela. Eu falo não um espírito de fôlego de vida, mas o Espírito Santo que deveria estar habitando dentro dela. Entende? E muitas das vezes ela acha que as coisas espirituais são loucas, por quê? Porque ela não tem entendimento. Ela não tem revelação, ela não tem clareza, porque ela não tem um espírito que habita dentro dela e que dá a revelação para ela. Ok. Então, se você acredita que lá no jardim o próprio Espírito Santo estava dentro do homem? Acredito literalmente nisso. Sim. Se fizermos uma transposição de tempo e ocasião, 2 de Atos foram revestidos pelo Espírito Santo. Sim. Revestir não é vestir. Sim. Revestir seria como uma segunda vestimenta. Concorda comigo? Concordo. O primeiro homem tinha um contato tão direto com o Espírito Santo que era diferenciado. Vamos fazer esse raciocínio? Por que você fala isso, Elias? Porque hoje, para você fazer ou usufruir de alguns dons do Espírito Santo, sim, ele precisa estar, vamos dizer, ativo dentro de você. Ok, concordo. Naquela época, não. Ele já estava porque o homem era puro santo. Não pondo isso em aspas. Mas o homem era um filho de Deus tão puro que conseguia comunicar com os animais. Ok. Dar nome aos peixes. Me desculpa, mas eu não acredito que a baleia foi lá na beira da praia falar com ele assim: vem cá, porque senão você vai morrer. Porque ele não ia morrer. Então ele teve que conversar. Entende? Sim. Ao mesmo tempo, nós vemos que capítulo 3, a desobediência em Gênesis, a desobediência da mulher e do homem, ou o homem e a mulher, sim, causaram uma queda. O pecado original. Sim. Certo? Certo. Quando vemos ali a comunicação entre a mulher e a serpente, dá a entender que a serpente estava falando. Alguns não vão acreditar. Mas o Espírito Santo capacita as pessoas a falarem em línguas estranhas. Em Atos 2, é o mesmo Espírito que capacita a mulher a entender a serpente e a serpente a entender o quê? A mulher. Sim. Concordo. Correto? Após a desobediência, é tirado o Espírito Santo com tanta agressividade dentro do homem. Por que eu estou falando isso? Porque como é que um homem identifica a mulher nua e fala com ela assim: olha, nós temos que nos cobrir? Como isso torna vergonha se eles não conheciam o erro e o pecado? Como isso se torna algo, uma transgressão a Deus
para o homem se esconder. Como ele sabia disso? É porque a partir do momento que o Espírito Santo está deixando o corpo humano, isso não é teoria, isso é um estudo aprofundado, uma exegese de dentro dos capítulos dos livros da Bíblia. Assim que o Espírito Santo vai saindo, isso vai sendo identificado claramente. Sim. É como você nunca cometeu um assassinato, mas você sabe dentro de si que o negócio é ruim. Sim. Você vai ter aquela sensação ruim. É a mesma sensação que você tem quando você vê um filme. Quando você vê um filme, você não está naquelas alturas que as pessoas estão. Mas quando você vê a pessoa dando a beirada, você já entra em desespero. Porque já traz essa sensação. O Espírito Santo vai saindo, essa sensação do que tudo é errado, da transgressão, entra dentro do homem. Ok. Aí é necessário o quê? Que o Espírito Santo se manifeste de alguma forma para consertar tudo aquilo. O Deus Pai vem e faz roupas e orienta o homem como ele devia proceder junto com a mulher. Sim. Passa-se o tempo, Deus vai trazendo os seus escolhidos, os seus separados. Ali ele encontra Noé, encontra Abraão e chega até o povo de quê? No Egito. Ele já tinha avisado Abraão. Sim. Só que o povo tem o conhecimento de Deus, da Trindade, dos seres celestiais, através de quem? Profeta. Concorda comigo? Estamos raciocinando? Até aí sim. Vamos lá. Então não temos o Espírito Santo dentro de nós. Vamos supor. Nós, eu estou falando do povo. O Espírito Santo saiu. Ele só se manifesta uma vez ou outra com a permissividade do Deus Pai quando era necessário. Preciso falar com o meu povo. Então chama. Ele tem a sua teofania como um anjo, como ele apareceu na tenda para Abraão. Sim. Assim como ele apareceu no sacrifício de Isaac. Assim como Isaac representava a prefiguração de Cristo como cordeiro. Sim. Quando o povo vai atravessar o mar, que é uma nova aliança que Deus está fazendo com o seu povo, o que ele faz? É uma prefiguração de um batismo, assim como João Batista. A diferença é que o mar se abre, o povo passa. E ali é como se fosse uma nova escolha. Por quê? Anterior a isso, capítulo 13 de Êxodo, está falando de quê? Pensa bem. Falando dos primogênitos. No capítulo 2, está falando das leis, a partir do versículo 43. Êxodo As leis... 43? 12, 43. Tá, vai lá. As leis a respeito da Páscoa. E a Páscoa fala sobre quê? O sacrifício, a forma de perdão, o sangue nos umbrais, onde o anjo entrar e não ia matar o primogênito na casa. Certo? Quando chegamos ali, estamos falando da prefiguração de Cristo, o sacrifício de Cristo. É isso que te lembra a Páscoa, sim ou não? Sim. O cordeiro morto pelo pecado. Sim. Era isso que Deus está fazendo. Agora, quando eles passam pela água, é uma prefiguração de batismo. É como se o povo estivesse sendo batizado. Olha. Fala aí. Até eu entendi. Ponto. Só que, até onde eu estudei, eu entendo que o batismo vem de João. João Batista, que estava ali pregando e batizando o povo. E falando de Jesus que viria. Sim. Até então, eu vou discordar um pouco, porque só se você está pegando uma parte figurativa. Não estou falando aqui. Se for figurativo, tudo bem. Se for figurativo, tudo bem. Aí nós estamos falando do batismo figurativo. Ok? Concordo com você e vamos ficar na figura. Agora, se você está falando comigo que é literalmente batismo, aí eu discordo. Entende? Não, e aí vai ser uma discordância natural. Isso é da vida, é normal. Sim. Só que se você estiver falando figurativamente, ok, concordo com você. Você prossegue aí, vamos lá. O povo passa, só que aí você tem uma questão. O Espírito Santo começa a se revelar com mais constância Pro povo. Através de profetas. Sim. Através do sacerdote. Sim. Através do rei. São as 3 categorias que o Espírito Santo se revela ao povo. Sim. Só que ele se revela muito mais mostrando que ele quer se fazer presente. Por que a tal teoria do Elias, e que muitos outros pregadores concordam, ela se torna algo mais chamativo? Ela dá subsídio e base para João Batista batizar o povo. Ele fala sobre arrependimento.
Você sabe até quando que ele começou a batizar o povo? João Batista? Quando foi que ele iniciou? Bem, lá em Mateus, como ele lá em Mateus, no capítulo, a partir do capítulo 2, que você vai ver a questão de João Batista, quando Isabel, Maria se encontraram, as duas crianças no ventre e tal, vai passando. Na juventude de João Batista, ele está onde? No deserto. O que ele veste? Vestes de camelo. O que ele come? Mel e o quê? Gafanhoto. Muito parecido com Elias. As suas vestimentas, o seu jeito de ser. E o que ele prega? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. Quando ele vai batizar, o que ele faz? Ele chama o povo e tibum, vai embora, filho. Arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem dele era a mesma, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Só que ele atraía a multidão. E olha que interessante isso. Por isso que eu te perguntei. Por quê? Quando ele traz o povo ao arrependimento, porque a pregação dele, arrependei-vos. E ele não falava assim, ó, com a mãozinha na cabeça, falava assim, vem aqui, meu filho, vem aqui, vamos, sabe? Ele não falava dessa forma, ele falava assim, arrependei-vos. Sim. Quando ele fala isso, na pregação dele, o que ele falava com você? Vem aqui, vou te batizar, você vai aceitar a Deus, aceitou seu arrependimento, aceitou que você está arrependido e errado? Vem aqui, bum! Agora vai no pex mais. Vem aqui próximo, bum! Vai no pex mais. Ele está trazendo o povo ao quê? Ao arrependimento. A mesma pregação de Paulo e a nossa de hoje. Não, a dele é mais séria. A dele era mais séria no sentido de arrepender, de cutucar a pessoa até lá. Sim. Entende? Não é a pregação que eu falo hoje da graça de Deus. Ainda estava na pregação do arrependimento. Sim. Isso é tão interessante nesse sentido de fazer a pessoa se arrepender. Só que quando ele batiza a pessoa, o que ele estava fazendo nesse momento? Só vestindo a pessoa. Só que ele estava vestindo do quê? Primeiro, uma primeira vestimenta, vestes limpas. Mas de quê? Porque não é literalmente, é isso que eu estou te falando. Né? Agora é a mesma coisa, é espiritualmente. É espiritualmente. Só que ele está trazendo a pessoa a... Vou tentar ser bem sucinto. Ele está tentando trazer as pessoas ao arrependimento, e as vestes brancas representam uma nova perspectiva, como as pessoas deveriam agir a partir daquele momento. Ou seja, quando ele chama o pessoal e fala assim, ó, tá todo mundo aí, vem e se arrependa, comece tudo de novo. Por quê? Eles têm o Pentateuco, eles têm as leis, eles têm os rituais, tudo eles obedeciam, só que com o coração longe de Deus e fazendo por questões próprias. Por isso que João Batista pega e bate pesado. Ele vai bater pesado. Arrependimento, do jeito que ele fala. Depois ele pega uma caixa de tomates, vai para frente e fala mal do rei. Fala mal não, ele manda o rei se arrepender. Era uma questão muito dura. Dura por quê? Porque quando a gente olha para dentro dessa questão e fala assim, olha, João Batista batizou e veio vestes novas, ele revestiu. É algo que mostra que a gente está vivendo, que eles estavam vivendo de uma forma totalmente errada, mesmo sendo religiosos. Sacrifício acontecia. A pessoa andava como queria? Não. Ela tinha que obedecer? Tinha. Ele estava falando de uma nova vida. Era uma nova forma de agir. Por isso que quando a gente olha para dentro da questão sacrificial, começando em Levíticos, Êxodos, Gênesis, a gente vê que o povo obedecia para não morrer. Sim. A partir de João Batista a gente observa o quê? Que o povo está obedecendo e as vestes novas vêm por causa que está vindo um Redentor. Mas olha aí, você acha que as pessoas ainda não estavam sendo batizadas com o Espírito? Não. Ali para você ainda
Era sem Espírito Santo. Sem Espírito Santo. É Claro aí que a gente. É aí que a gente. Por que claro e óbvio? Pega Mateus, abre sua Bíblia aí. Pera aí. Mateus, capítulo 3. Vou te ajudar aqui também. Vem cá. Mateus, capítulo 3. Mateus 3. Isso. Abri aqui também. Mateus 3. Aí você vai. Aqui, ó. Qual versículo? Versículo 11. 3:11. Vai lá. 3:11. Leia aí pra mim, por favor. 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos Sim. batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no coleiro e o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca apagará. Tá vendo que é legal de conversar e estudar? Por quê? Quando você pega Mateus 3:11, a maioria das pessoas já acha que a pessoa já está sendo batizada com o Espírito Santo. E nem tá sabendo disso. Entendeu? Então, deixa eu pôr minha ordem cronológica igual a gente estava vendo. Primeiro, o homem recebeu o fôlego de vida com o Espírito Santo. Ok. Por isso ele conseguia comunicar com os animais, conseguia viver, ver Deus, sentir Deus e comunicar com Deus. Beleza. Capítulo 3, o homem perde. Capítulo 3 de Gênesis. O homem perde quem? Perde o Espírito Santo, porque pecou, perde a presença de Deus, ele é afastado. Então ele tem o pecado original e a partir dali ele cometeu uma das maiores transgressões, que é ferir a presença de Deus com o pecado. Eu te mandei um vídeo ontem falando sobre a questão do pecado, não sei se você percebeu. Agora olha só para você ver. Depois o que eu falei? O Espírito Santo só se manifesta a partir de quê? Da vontade de Deus em se revelar ao homem através de reis, profetas e sacerdotes. Sim. Isso aí. Falei que o povo foi. Prefiguração. Ali, em Gênesis, a gente vê Isaac prefigurando Jesus Cristo, aí é Deus mostrando para o homem o que vai acontecer no futuro. O homem vai ser redimido outra vez. O mesmo homem, aí, ó, o mesmo homem que pecou vai ser um dia, e quando eu falo homem, é a natureza, todos os seres humanos, o mesmo homem um dia vai ser o quê? Salvos pelo único sacrifício, o Redentor de Jesus Cristo. O batismo, a prefiguração do batismo em João está em Êxodo 13. Quanto mais Jesus Cristo, ele, quer dizer, em Êxodo, quanto mais a gente vê o homem se aproximando do Redentor, através do tempo, através da história, a gente vê que as coisas que vão acontecer no futuro são prefiguradas no passado. Então o homem passou, entrou no mar, é como se ele tivesse sido batizado. Toda aquela multidão. Beleza, pode alguém discordar, concordar, mas vamos adiante. Até Isaías vai falar de línguas estranhas, depois a gente trata disso. Mas aí, quando nós chegamos em João Batista, já começa o cumprimento das coisas que estão prefiguradas lá atrás. Até porque todo o Antigo Testamento vem testemunhando, testificando sobre Jesus. Sim. Chegamos em João Batista agora. Vamos batizar. João Batista parece muito com Elias, João Batista parece muito com profetas. Ele é uma voz no deserto, a voz que clama no deserto e clama por arrependimento. Sim. É em Cristo o que acontece? No capítulo 3, versículo 13, naqueles dias Jesus foi a Galileia até no Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Então, terminando a minha cronologia aqui. Sim. Comecei lá na queda, estou começando agora o processo de redenção do homem. Sim. João Batista era um dos maiores profetas. Não teve um maior do que João Batista. Isso disso. Na terra não teve um maior do que João Batista. Até aquele momento, não? Porque pra mim tem outros. Não, mas aí é Cristo. Aí ele falando. Não houve um profeta maior do que João Batista. Sim. João Batista batizou com água
para arrependimentos. Então eu deixo a minha prática de vida e começo a ter uma nova vida. Sim. Mas isso não significa que o Espírito Santo habita em mim. Na verdade, eu estou à procura porque tem que vir um Redentor para me perdoar por completo e me revestir. Ou seja, eu estou com vestes íntimas, agora eu preciso colocar o meu sobretudo. Pegou? Vamos embora aqui então. Já que estamos falando disso, Jesus Cristo vai batizar. Você pode ler para mim capítulo 3, versículos 13 e 14, 15 e 16. Capítulo 3. Mateus, né? Mateus, já está aí já. Mateus 3. 13, 14, 15, 16, 17. Até o 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado com ele. Peraí. Por que Jesus precisa batizar já que ele é santo? Porque ele veio como um homem. Sim, e ele precisava passar por todo o processo. Ele cumprir. Ele veio cumprir. Isso é bom ficar claro. Porque poderia poder falar assim, não, Jesus não precisava batizar, mas ele veio cumprir tudo o que estava escrito sobre ele. Sim. Ou seja, se todos estão batizando, Jesus também tem que batizar. Tem que batizar. Isso aí é para alguns grandões que dizem assim, não. Vai, continua. Vamos lá, vamos continuar. 14. João opunha-se, porém dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens até mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Parei. Eu careço de ser batizado por ti. Até João precisava ser batizado. Sim. O batismo nas águas é para todos. Ou seja, mas vem cá, a pessoa aceitou Jesus, Elias, e aí ela morreu. Ela não foi batizada. Ela foi salva? Hoje ela alcança pelo sacrifício de Cristo. Ela alcança pela graça. Sim. O sacrifício de Cristo dá essa oportunidade para ela. Sim. Usufruir de algumas coisas que vêm no reino de Deus. Após essa vida, ela precisaria ter batizado. Continua. Vamos lá. Parei no 15, não foi? Sim. Então ele o deixou. Aqui, ó, 15. Mas Jesus respondeu. Não, estava na parte tá. do versículo. Então ele o deixou. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E sendo Jesus batizado, saindo da água, abriu-se os céus, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo com uma pomba sobre a sua cabeça. É uma simbologia do óleo, da pomba, do fogo, é os símbolos do Espírito Santo. Sim. Naquele momento, quem foi batizado? Ou quem adentrou a Jesus Cristo? O Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. O único naquele momento que tinha o Espírito Santo era Jesus Cristo. Ele já tinha, pra você ver, recebeu de novo. Sim. Aí você fala assim, mas então quando Jesus, antes de batizar, estava o seu Espírito Santo? Não necessariamente sem o Espírito Santo. É como eu falei da visitação. O Espírito Santo visitava Jesus. Sim. Não vou usar aqui os termos hereges que eles falam que Jesus quando criança curava. Isso aí não existia, pelo amor de Deus, pode parar. Jesus Cristo está ali, sendo homem e Deus, 100% homem e 100% Deus. Sim. Sendo visitado pelo Espírito Santo. Só que a partir do batismo ele recebeu perpetuamente, ou para sempre, o Espírito Santo ali. Até porque foi a forma humana que recebeu o Espírito Santo. O Cristo Deus. Porque a gente tem que fazer uma exegese, né? Como fala? Exegese. Se você falar exegese, você está incrementando coisas dentro da Bíblia. Exegese é você estar traduzindo, ou melhor dizendo, explicando passagens bíblicas. O porquê que eu falo isso? Porque até ali, Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Sim. E a gente tem que saber separar algumas coisas. Sim. O que é separar algumas coisas? O Jesus Deus e o Jesus homem. Porque teve coisas que ele fez literalmente porque ele precisava, por ser 100% homem. Sim. Igual o batismo. Ele precisava passar pelo batismo, porque ele era 100% homem também.
Então ele precisava passar por todo o processo que um homem humano precisaria passar. Até mesmo para ser cumprido toda o quê? A lei. Sim. Porque ele veio para quê? Para cumprir a lei para a gente. Ele cumpriu toda a lei. A gente pode descer e falar que é muito difícil de cumprir a lei. Sim. Mas o único na Terra que cumpriu a lei Sim. foi Jesus. Então, assim, a gente, por isso que é bom, gente, vocês lerem a Bíblia, entender o que a Bíblia fala, entendeu? Ter revelação do que a Bíblia fala, para vocês não acreditar em heresia. Não acreditar em qualquer coisa que qualquer um fala, ou engolir qualquer coisa que alguém fala. Entende? Sim. Isso é clareza, isso é revelação, isso é entendimento. Amém? Vamos lá, continua. Beleza, continua lendo aí pra mim. Você parou no 16, agora 17. Agora no 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem... O quê? Ah, bebendo agora. Em quem me comprazo. Certo. O que testifica o descido do Espírito Santo em Jesus? Uma voz falando: Este é meu filho amado. Sim. Homem, criatura. Homem, criatura. Sim. Aceitou a Cristo hoje? É filho. Filho de quem? Filho de Deus. Só que naquele momento ainda não tinha vindo o sacrifício. E aos judeus foi dada a oportunidade de serem chamados filhos, descendentes de Abraão, pai da fé. Perdão. Até aquele momento os judeus tinham a mesma oportunidade de Jesus, só não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Precisariam receber o Espírito Santo. Agora, observa bem. O que testificou quem Jesus era o quê? A voz falando que ele era filho amado. Foi batizado pelas águas, vestimenta e revestido pelo Espírito Santo. O que nos provoca, preste bem atenção, o que nos remete a algo muito interessante. Sim. Jesus Cristo foi batizado. Eu não vi ele sendo... Agora nós vamos arrumar confusão aqui. Eu não vi Jesus saindo lá falando assim, xalabacan, tarabacham, darabachaia. Não vi. Cara, não está escrito aqui. Se ele saiu falando isso aí, alguém ocultou. E nós temos que conversar depois da verdade que é isso aí. Tá, vai lá. Vamos ver. Vamos ver até chegar. Aí, a primeira prova que Jesus Cristo tem é no deserto. Só que a gente vai ver lá no deserto que ela, depois do batismo de Jesus, a tentação de Jesus, no capítulo 4, no deserto. Sim. O diabo vem de todas as formas tentar Jesus, e Jesus resiste. A partir daquele momento que Jesus foi batizado, a voz identificou, Jesus tem o Espírito Santo, ele está batizado nas águas, recebeu sobre ele o Espírito Santo, vai ser tentado, todos os seus dons começam a ser praticados. Sim. Praticados. Cura, multiplicação, a revelação, tudo que Jesus faz através dos dons que o Espírito Santo concede. Sim. Para o Jesus humano, que é 100% Deus. Elias. É isso mesmo. Só que aí você vai ver o seguinte: o que se destaca em Jesus? Curas, libertação, salvação, perdão de pecado por ser Deus. Agora, o que mais nós procuramos hoje, depois de receber o Espírito Santo, é testificar se a gente é batizado no Espírito Santo falando em quê? Línguas. Segura aí, Jesus, segura aí. Ai. Agora, você me explica isso. Vou fazer a parte aqui do reformado. Me explica isso aí. Falar em línguas depois do batismo com o Espírito Santo. Sim. Você quer ir lá em Atos 2, 4? Bom, eu vou. Vamos lá, abre aí pra nós. Atos 2, 4, vamos lá. Vamos lá, Atos 2, 4. Vamos voltar. Vamos. Para testificar que eu estou batizado com o Espírito Santo, eu tenho que falar em línguas. Não é testificar. E eu não acredito que para você testificar que você é batizado com o Espírito Santo, não é isso. Para mim, você ser testificado que você é batizado com o Espírito Santo é você aceitar Jesus e ser batizado nas águas. Para mim, ali você já está batizado com o Espírito Santo. Você não precisa falar em línguas para você ser batizado com o Espírito Santo. Mas por que só que eu acredito tão assim, cara? Mas eu acredito, e até então, porque eu falo em línguas, vamos colocar. Porque quando eu fui batizado, e não é uma coisa que eu invento, não é uma coisa que eu falo, que sai da minha cabeça. Não é literalmente uma coisa que eu falo que sai da minha cabeça. Mas que o próprio Espírito Santo
traz para dentro da gente. E quando eu tive a experiência de falar em línguas, cara, eu falava assim, será que isso é de mim? Porque a língua, quando você fala, você não perde sua mentalidade, você pensa, você continua pensando, o seu cérebro ele não morre. Falar em línguas, ele é uma ferramenta, uma ferramenta para edificação pessoal. O problema é que as pessoas entendem isso como uma coisa errada, uma coisa diferente. Como? Porque aquela pessoa fala em línguas é porque ela é usada pelo Espírito Santo. Porque aquela pessoa fala em línguas é porque ela é cheia de Deus. Mas não, cara, todos nós já somos cheios de Deus. A partir do momento que já somos batizados e já buscamos Deus todos os dias e temos a nossa, como é que diz a palavra, gente? O nosso relacionamento com Deus, sim, ele vai nos capacitando, ele vai nos enchendo cada dia mais. Tanto que Paulo fala nas cartas dele que a gente deve exercer o dom de línguas. Paulo fala na carta dele, em uma das cartas dele, que a gente tem que usar isso como uma ferramenta de edificação pessoal. Entende? Agora as pessoas entendem errado e usam como errado. Mas leia para nós Atos 2. Por favor. Quer desde o início? Por favor. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus Cristo estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram uma coisa parecida com uma chama, ou com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. A cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Ponto. Para aí, só um minuto. Beleza. Quando Jesus está subindo aos céus, o que ele fala com o povo? Capítulo 1. A igreja que ficou lá. O que ele fala? Quando ele está subindo aos céus, ele fala com os discípulos e a igreja que estava ali. O que ele fala? Ficai em Jerusalém, até que, lá do alto, sejam revestidos, ou sejam batizados no Espírito Santo, ou do poder de Deus. E isso acontece antes ou depois que Jesus sobe? Depois Jesus sobe. Então, o que a Bíblia me diz e deixa bem claro foi o quê? Que o batismo em línguas com o Espírito Santo veio depois que Jesus subiu. Certo. E isso te dá poder e uma edificação para você mesmo. Certo. Quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, que você colocou para mim minutos atrás, sim, que eram um dos principais pontos de Jesus era o quê? Milagres. Ele fazia milagres. Ele está usando o poder dele como Deus? Ou ele está usando o Espírito Santo? Não, ele é Deus o tempo todo, então... Mas ele está usando o poder de Deus? Ou ele está como ser humano ali naquele momento? Naquele momento ele está como Deus. Né? Ele está usando o poder de Deus? Para falar? Não, para fazer milagres. Para fazer milagres? É. Ele tá usando como Deus, ele tá assim, não, agora eu vou usar meu poder de Deus e vou fazer um milagre. Só Deus ressuscita mortos. Não, ok, mas ele tá usando o poder de Deus através dele como Deus, 100% Deus? Ou ele 100% homem usando o poder que vem através do Espírito Santo? 100% Deus. E aí eu discordo. Porque hoje, literalmente hoje, sim, nós temos o mesmo poder que a gente pode fazer milagres da mesma forma que Jesus fez. Sim, ele falou. Só que depende de você e do seu relacionamento com Deus para você fazer alguma coisa. O problema das pessoas hoje de não ver milagres acontecer, numa geração que a gente não vê nada acontecer, é isso. Porque nós não temos um relacionamento sério com Deus, nós não buscamos o poder de Deus. E muitas das vezes a gente quer falar em línguas achando que está mostrando que tem poder e não tem poder. Sim, mas... É aí que está o problema, porque a língua é uma ferramenta. Você tem que usar o poder de línguas como uma ferramenta de edificação sua espiritualmente. Certo. Mas explicando aqui para o pessoal entender, quando da minha parte eu digo que ele é 100% Deus, eu estou falando o seguinte: toda vez ele chega para o filho da viúva naquele encontro das duas multidões e ele fala, ou toca no esquife e fala para o menino levantar. Quando ele vai para a filha de Jairo, ele entra lá e ressuscita. Aí fica fácil não falar assim, não, vou orar para todo mundo ressuscitar.
Eu tenho um dom de ressuscitar as pessoas. Eu tenho um dom da cura, o dom da vida. Sim. Quem pode dar vida é Deus. Aí ele chega e pergunta para Pedro, depois você pergunta para os outros, Pedro, e você? O que você acha que eu sou? Tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus vivo. Deus vivo. Aí ele fala, o que ele fala para Pedro? Aí que é interessante. Ele fala assim, não foi eu que te revelaste, mas não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo que te revelou. O próprio Espírito que te revelou. Sim. Aí ele continua, tal, não quero dar continuidade, mas é para entender. Quem Jesus é? Ele não se diferencia. Depois que ele recebe o Espírito Santo, ele não é que está recebendo dons, ele está recebendo o Espírito Santo na carne, mas ele continua sendo o mesmo Deus. Só que agora é em atividade, cumprindo tudo aquilo que se era profetizado lá atrás. Sim, mas aí eu estou colocando para você que ele Entendeu? não está como Deus, é isso que eu literalmente soltando poder como Não, Deus. mas ele é 100% homem, 100% Deus, Sim, não mas é como Deus, não sendo do corpo. Voltando lá atrás que eu tô te falando na separação. Vamos voltar um pouquinho lá atrás que eu te falei. Na separação, Sim. que tem hora que a gente tem que fazer separação entre Deus e Jesus. No sentido. Não no sentido figurado. Não, eu tô falando na questão do poder mesmo. Quando Paulo. Vamos usar um Paulo como exemplo. Paulo, tinha vezes que ele passava, cara. A sombra de Paulo curava. E por que a sombra de Paulo curava? Porque o Espírito Santo é um dom do Espírito Santo. Justamente. Mas era por que ele tinha esse dom? Por que ele conseguia chegar a efetivar o dom? Cara, é relacionamento, é você buscar. Paulo era um cara de busca. Sim. Então, como Elias, eu sem ter um relacionamento com Deus, vou querer que Deus faça um milagre através de mim, sendo que eu não tenho um relacionamento com Ele? Entende? Como que eu vou manifestar os dons do Espírito na minha vida sem eu ter um relacionamento com Ele? É muito fácil. Quando a Bíblia fala assim, que quando os frutos do Espírito ele florescem em nós, que é paz, longanimidade, benignidade. Cara, que cristão pra mim que vai falar comigo que eu ver um cristão falar assim, que ele é um cara raivoso, um cara que bate na mulher, um cara que espanca, um cara, sabe, covarde, que faz muita coisa. Você vai falar comigo que você é crente, você é cristão? Que isso tem um relacionamento com Deus? Não é. Sabe? Por quê? Porque os próprios frutos do Espírito não estão florescendo na vida dessa pessoa. E como é que ela vem falar comigo que ela é uma pessoa cristã? Entende? Então, cara, é muito fácil você ver quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, ela é mudada. Sim. Ela é transformada. Entende? Entendo. Então a evidência, gente, olha só o que eu estou falando para vocês. A evidência que a pessoa, ela tem Espírito Santo, não é falar em línguas. Não é falar em línguas. É errado falar em línguas? Não. É uma ferramenta pessoal que você pode usar. Ponto. Sim. E isso é para edificação. Estou reformado. Segundo os reformados, cessaram seus dons lá atrás. De língua. Tirando os neo-calvinistas, como John Piper, que acredita que ainda profecia e também falar em línguas pode ocorrer. Sim. Por que falar em línguas seria evidência do Espírito Santo para os pentecostais? Estou fazendo papel de calvinista. Não que eu seja, mas vai que... Mas é aquilo que eu te falei. É porque é o entendimento errado. É a leitura errada da Bíblia. Sim. É você ler uma coisa e entender outra. Sim. É aquela pessoa que acha que leu aquilo e teve revelação e não teve revelação daquilo. Sabe o que eu quero te dizer? Porque muitas das vezes é aquilo que acontece na maioria das igrejas pentecostais. É a pessoa ir atrás e falar assim, aquele irmão traz revelação de Deus. Aquela pessoa... Cara, antes mesmo de Deus revelar a alguém algo, Ele já falou com você. Certo. Elias, se Ele tiver alguma coisa pra você, você falar assim, Elias, eu tenho isso e aquilo pra você, Ele já te revelou. Sim. Muitas vezes não é revelar por falar. É pela sua intuição, é pelo seu sentido. Ele usa todos os seus sentidos pra poder falar com você. Tem gente que escuta? Tem. Agora você falar que isso é mentira? Não. Porque aí é o relacionamento dele com Deus. Eu não posso dizer nada do relacionamento dele com Deus. O problema é
falta de sabedoria e de entendimento. Tá. E aí, beleza, acontece? Acontece. Por exemplo, minha mãe mesmo já teve vários tipos de revelações, cara, que já aconteceu, e dela falar comigo ia acontecer, quando ela falar com outras pessoas, ela vê acontecer e acontecer. E aí eu vou discutir com uma coisa que é real, uma coisa que é verdadeira, eu não vou discutir com isso. Agora, a falta de entendimento, a falta de clareza e a falta de revelação, meu filho, acontece. Mas agora vamos entrar num assunto línguas, dons de línguas. Dom de línguas. Vamos lá. O dom das línguas. Vem cá, você leu lá. Quer dizer, eu li, na verdade. Só lembrar aqui onde que Paulo fala da... Peraí, deixa eu jogar aqui. Não é 14, 16? Não, peraí. 1 Coríntios? Não, vou saber aqui agora. Mas vai, continue. Vamos lá. Quando eu li aqui, eles falaram novas línguas. Capítulo 2 de Atos, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí pronto, ó. Vem aqui. Pode falar. De acordo com o quê? Com o poder do Espírito Santo dava a cada pessoa. Eles falavam Uricanta Labaxanda Arabacaia, Cantarebe Sude Cantaraia, ou eles falavam na língua em que as pessoas que estavam visitando naqueles dias Jerusalém conseguiam entender. Turco, espanhol, sei lá, português, italiano, o que tivesse naquela época. O que você acha disso? Porque na minha visão é o seguinte: a comunicação do Espírito Santo com cada língua a qual a pessoa se identificava ou conseguia entender, é que se tinha um grego lá, se tinha, sei lá, um egípcio, se tinha pessoas de outras regiões, conseguiam entender o que os irmãos estavam falando. Até porque, segundo a geografia, a casa a qual eles estavam reunidos estava perto do templo. E se todos estavam perto do pátio ou no templo, conseguiam escutar aquela barulheira toda e desceram, viram com como eles falavam e entendiam. Sim. Agora me explica uma coisa. Eu estou fazendo papel de calvinista, eu sei que eu vou apanhar aí. Como é que você sabe o que a pessoa está falando quando ela está falando em línguas estranhas? Através do Espírito. Sim. Ele próprio, aquilo que eu te falei, ele Sim. já me revelou. E ele pode usar uma pessoa para me confirmar aquilo que ele já me falou. Ele não vai me trazer nada novo do que ele já me revelou. E aí, sim, que eu te falo, entra dentro do quê? Entra dentro do papel da pessoa e do convívio que ela tem com o Espírito. Uhum. Se ela busca o Espírito Santo, ô Elias, ele vai falar comigo assim: Luiz, não é para você usar essa correntinha. Isso não é de você. Isso não é para você usar. Mas para você pode ser normal, Elias. Sim. Eu tenho um alargador. Deus fala comigo assim: eu tenho paz no meu coração porque o próprio Espírito Santo já me falou. Não é por causa de... Eu tenho tatuagem da mesma forma. Então, assim, é o próprio Espírito que me fala. Eu não preciso de ter uma outra terceira pessoa para poder falar comigo. Entende? Aí que Paulo diz em Coríntios? Vamos lá. Aí eu achei aqui, quer ver? Você achou aí que você queria explicar? Explica aí primeiro que aí a gente vai voltar. Não vou explicar, mas ele falando sobre os dons. Olha só o que ele está falando aqui em 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais... Continua aí, não precisa ficar aí nesse próprio, tá? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados pelos ídolos do mundo, conforme eram guiados. Portanto, quero que vós compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Ora, sim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso. Porque um pelo Espírito é dada pela palavra de sabedoria, o outro é pelo Espírito e a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura, a outro... Isso mesmo. E a outro a operação de milagres, e a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas.
e há outro interpretações de línguas, mas um só é o mesmo Espírito operando em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, olha o que Paulo está falando aqui. Que todos nós temos o mesmo Espírito. Só que uns têm um espírito de dom de língua, um tem um espírito de revelação de dom de língua, outros têm espírito de cura. Cara, a gente tem que entender isso. E por isso que eu tô te falando. Eu tenho dom de línguas. Eu falo em línguas. Só que pra mim, isso não quer dizer que seja um ponto que vai falar assim, ah não, porque o Luiz fala em línguas que... Mas te cortando, mas quando você fala em línguas, quem interpreta? O próprio Espírito. Não, quem interpreta? Porque... Não, quando você vai... Aí Paulo, de novo, dá uma outra palavra de sabedoria. Ele fala, quando você vai entregar alguma coisa para a igreja, tem que ter um interpretador. Não, mas aí a gente vai em 14:26. Abre sua Bíblia, 14:26 de 1 Coríntios. 14:26? 14:26. Porque a igreja brasileira tá assim, o cara tá ali em cima, tá pregando, de repente, no meio da mensagem... Que isso, gente? O que ele falou? O que tá acontecendo? Vamos lá. Aí, vamos lá. Mas aí, vamos lá. Vamos ler aqui, ó. 14... O que ele falou? 14:26. Isso. Que fareis, irmãos? Quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em línguas desconhecidas, faça isso por 2. Quanto muito 3. Cada um por sua vez. E que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É aqui que está o negócio. Porque aqui, então, quando ele fala... pode explicar no primeiro 28? Não, no 30. Mas se outra pessoa estiver ali, sentada, a receber mensagem... Não, peraí, voltando aqui atrás. Peraí, 28. Mas se não houver ninguém que possa interpretar... 28. Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quando ele está falando aqui, ele está falando... Quando a igreja está falando em línguas, no sentido assim, não a igreja toda, mas quando não tiver ninguém, é para ela falar com Deus. E quando eu, por exemplo, quando eu estou orando, quando eu estou falando em língua, eu não estou entregando nada para ninguém, eu estou falando comigo com Deus. Isso é um exercício, é uma ferramenta que eu uso para minha edificação. Entende? Agora, e aquilo que você falou, quando tem que entregar alguma coisa para a igreja, ou para frente da igreja, tem que ter intérprete. Sim. Mas então, o que você me diz, por exemplo? Peraí. Eu tô fazendo papel do calvinista aqui, deixa eu explicar de novo. Porque senão eu vou cortar o vídeo aí, deixa eu lhe falar. E já passamos até do tempo. Peraí. Vou falar com vocês aqui. A gente faz um corte. Vai ter segundo... vamos cortar agora. O áudio terminou não, Pedro. Terminou ainda não, vamos continuar aqui. Vai ter a parte 2 aí, continua.